A religião, através da política, já perseguiu e já matou muita gente boa, muita gente importante na história da humanidade. Não foi a política que perseguiu e matou através da religião, não. É a religião que perseguiu, que persegue, que mata, que destrói pessoas através da política. Mas a falsa religião, a religião que não busca Deus, que não busca a fé, a religião que é liderada por falsos religiosos que só querem fazer o império humano de poder e de dinheiro, usando falsos políticos. Fica comigo nesse breve vídeo que eu vou te explicar o que eu estou te falando. E no final eu ainda tenho algo importante para te revelar, porque esse canal, o Sagrado no Profano, ele existe exatamente para revelar os segredos por trás das cortinas, dos bastidores da religião e da política, e a junção de religião e política que tem feito mais mal à humanidade do que bem. Eu vou citar um personagem como exemplo, poderia citar vários, mas eu vou citar um que é principal. Ele é considerado Deus no cristianismo, mas ele é respeitado em todas as outras religiões, como profeta, como rabi, né, como grande mestre, como grande líder religioso. Eu estou falando de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o grande exemplo do que eu estou falando aqui. A religião usando a política para destruir, para matar aqueles que atrapalham o comércio, o mercado da fé. Foi isso que aconteceu com Jesus Cristo. Precisamos contextualizar para entender. Naquela época, quando Jesus veio à Terra, o Império Romano que dominava, a Judéia, a Palestina, estava dominada pelo Império Romano. E os romanos não queriam perder tempo com a Judéia, eles queriam apenas usar ali a Palestina como base militar para o avanço do seu império, para novas conquistas para o Império Romano. Naquele momento específico, eles estavam visando conquistar o Egito ali no norte da África e usando a Palestina como base militar. Então, eles combinaram com o judaísmo, com os judeus. Olha, nós seremos os políticos, nós comandaremos toda a Palestina de forma política e militar, mas não vamos atrapalhar vocês na vida de vocês. Podem praticar a religião de vocês, podem praticar o comércio de vocês, nós não vamos incomodar vocês desde que vocês não nos incomodem. E assim chegaram num acordo. Só que apareceu Jesus Cristo e Jesus Cristo começou a atrapalhar a religião judaica. Os grandes grupos religiosos, ali em Jerusalém tinha o Templo de Salomão e o comércio do templo era gigante. Tudo rolava em torno do dinheiro. A pessoa ia lá para pedir perdão dos seus pecados, tinha que comprar um animal para sacrifício, tinha que comprar várias coisas. Era dinheiro e dinheiro. Era um verdadeiro comércio da fé, mercado da fé. E digamos que não está diferente nos dias atuais. Deus dá de graça o perdão e a bênção, mas a igreja vem e cobra. Foi o que Jesus falou para aqueles que frequentavam o comércio da fé. Ele disse: o meu Pai deu de graça, então se você recebeu de graça, também dê de graça. Jesus era contra o comércio da fé. Inicialmente, multidões começaram a seguir Jesus. A Bíblia diz que multidões seguiam Jesus, e essas multidões vinham da onde? Da onde vinha esse povo? Do templo. Então, a clientela daquele mercado da fé foi caindo. E os líderes religiosos que enriqueciam com aquele comércio, que era comandado pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes, pelos grupos religiosos, os fariseus, os saduceus, todos eles ali ganhavam dinheiro e ganhavam muito dinheiro com aquele comércio da fé. E de repente chega um homem pregando, fazendo milagres, e a multidão saiu do comércio e seguia
Jesus. E aí o lucro começou a cair, ele já estava incomodando muito, mas tem uma passagem que eu considero, na minha opinião, que naquele momento os religiosos chegaram à conclusão que não tinha outro jeito a não ser matar Jesus, que é o texto em Mateus, capítulo número 21, versículo 12 e 13. Para mim, nesse texto, Jesus decretou a morte dele diante dos religiosos lá em Jerusalém. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Para mim, nesse momento, Jesus decretou a morte dele. Os religiosos partiram para a política, para quem dominava a política da época, que era o Império Romano, e disse: precisamos que vocês matem Jesus, precisamos nos livrar porque ele está destruindo o nosso comércio da fé. Os próprios romanos, Pilatos disse assim: mas ele é judeu, julgue ele com as leis judaicas. Só que tem uma coisa, se os religiosos julgassem Jesus com as leis judaicas e condenassem Jesus, os seguidores de Jesus, aquela multidão que tinha saído do templo, não voltaria para o templo. Então, eles tinham que ficar nos bastidores. E aí eles exigiram que o Império Romano matasse Jesus. E nós conhecemos a história. O Império Romano matou Jesus, mesmo sem prova, mas era uma exigência da religião. Por quê? Porque os religiosos disseram assim para Pilatos: se você não cumprir o que nós estamos te pedindo, nós vamos lá em César, em Roma, e vamos pedir para te trocar. Vê se isso não acontece. Os políticos muitas vezes atendem falsos líderes religiosos com medo de perder o cargo, perder os votos que esses líderes trazem. Então, cuidado, porque esse exemplo de Jesus é apenas um grande exemplo, mas de vários fatos que aconteceram na história e que continuam acontecendo. Falsos religiosos usam falsos políticos para perseguir os verdadeiros religiosos, os verdadeiros políticos. Por isso esse canal existe, para combatermos a falsa religião, a falsa política, em defesa da verdadeira religião, da verdadeira política, em defesa da democracia, em defesa do povo. Venha comigo!